Ageu, capítulo 2, a partir do verso 1, a santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro resplendor? Comparando a ele, não é nada como o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês, não tenha medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações e as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes as seguintes perguntas sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida, perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, respondeu o sacerdote, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com essa nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferece é impuro. Agora, preste atenção. De hoje em diante, reconsidere. Em que condições vocês viviam antes que colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho da mão de vocês com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atente para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsidere. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romareira e a oliveira não têm dado fruto. Mas, de hoje em diante, abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei o meu servo Zorobabel, filho de Sealatiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escondido, declara o Senhor dos Exércitos. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, eu quero compartilhar uma mensagem aos seus corações com o título: Quando caminhamos com Deus. Quando caminhamos com Deus. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, palavra por palavra, eu gostaria de mais uma vez ter um tempo de oração com vocês. Se você puder, aqui ou em casa, curva essa cabeça.
Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, o que achamos ou o que é mais conveniente, mas aquilo que está no seu coração. Aquilo que o Senhor quis ao inspirar o profeta nesses sagrados escritos. Ah, Senhor, como precisamos entender os benefícios da caminhada com o Senhor. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos nessa oportunidade. Eu oro pelos meus irmãos aqui ou em casa, agora ou posteriormente. Que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar. E esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da tua gloriosa palavra, mas sim praticantes dela no nome de Jesus. Quando caminhamos com Deus. Quando caminhamos com Deus. Meus irmãos, como que está a sua caminhada? Para onde você está indo? Ou melhor, com quem você está indo? Quem é o seu companheiro de caminhada? O convite da fé cristã é algo muito óbvio, mas nós precisamos falar o óbvio, é que possamos caminhar com Deus. Nós devemos viver uma caminhada com Deus. Mas caminhar com Deus é muito além de vir num culto público uma vez por semana. É muito além de vir num culto público uma vez por mês, como muitos irmãos de maneira errônea fazem, que só vêm ao culto no dia da Santa Ceia. Isso não é caminhar com Deus. Caminhar com Deus é ter uma vida com Deus. Nós, como igreja, precisamos estar juntos. Por isso eu quero ver vocês aqui todos os domingos. Mas o caminhar com Deus, meus irmãos, é muito além de um culto. É viver uma vida com Ele e viver uma vida para Ele. É viver uma vida segundo os seus princípios, projetos e planos. É você fazer tudo conforme a vontade dEle. E nesse capítulo, nós vemos que um povo começa a priorizar a Deus e a obra de Deus. Algo que não estava acontecendo no capítulo 1, que nós vimos na semana passada. Eles não estavam priorizando a obra de Deus. Mas, mediante a exortação do profeta, eles obedecem. E começam então a priorizar a obra de Deus e o Deus da obra. Eles começam a colocar a mão na massa e fazer as coisas certas. E agora que eles estão caminhando com Deus de maneira certa, por causa dessa caminhada, eles terão várias bênçãos do caminhar com Deus. Uma delas é ter coragem para avançar para os seus objetivos. Outra é não mais ter medo, porque o perfeito amor, que é Cristo Jesus, lança fora todo medo. Também nós vamos receber verdadeiras bênçãos. Os leitores dessa carta, os ouvintes dessa profecia, eles iriam receber verdadeiras bênçãos. E também nós temos, quando caminhamos com Deus, alguém para depositar a nossa fé, independente dos momentos. Então que eu e você possamos, mediante essa exposição, enxergar a beleza que é caminhar com Deus. E que esse sermão de hoje, então, ele possa nos levar a caminhar com Deus, você que não tem caminhado. E você que já tem caminhado, a permanecer nesta caminhada. E a primeira coisa que nós adquirimos quando caminhamos com Deus é que nós temos coragem. Do verso 1 ao verso 5, o profeta traz essa realidade para mim e para você. Mas antes de a gente ler verso a verso, eu gostaria de trazer esse contexto para você. No capítulo 1, o profeta, ele acorda um povo adormecido, um povo que não estava cumprindo a vontade de Deus e fazendo a obra de Deus, mas eles obedecem. A partir do verso 12 do capítulo 1, eles começam a obedecer, eles começam a fazer o que Deus queria que eles fizessem. Mas depois de algum tempo, pouco tempo depois, aqui Ageu ele é enfático de detalhar o dia dos acontecimentos, eles estavam desanimados. Eles começaram a obra, voltaram, melhor dizendo, para a obra, e eles já desanimaram em pouco tempo. E por que eles desanimaram? Por causa da comparação. Eles ficaram se comparando com o templo antigo de Salomão, que tinha sido destruído. Por isso eu te faço uma pergunta.
Você está precisando, meu irmão, de motivação para continuar? Você está precisando de motivação para caminhar? A palavra do Senhor para nós é que quando caminhamos com Deus, o próprio Deus nos dá força para continuar. O próprio Deus nos dá força para avançar. A ausência de coragem nada mais nada menos do que a presença do medo. Quando nós não temos coragem, significa que nós temos medo. Quando nós vemos os obstáculos na nossa frente, que nós julgamos ser maiores do que nós. Mas nós, quando caminhamos com Deus, nós temos essa coragem, porque o próprio Deus lança fora todo medo e nós podemos avançar. E olha que os versos 1, 2 e 3 têm a nos informar. Está escrito assim, vamos ler mais uma vez. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Verso 3. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro resplendor? Comparando a ele, não é como nada o que vocês veem agora? O Senhor faz uma pergunta para o governador e, consequentemente, ao povo. Ele faz uma pergunta ao povo que menos de um mês depois de voltar ao trabalho do Senhor, eles estavam já desanimados. E a palavra do Senhor veio para eles para animar. Poucas pessoas na época de Ageu tinham visto o templo de Salomão. Eles ficaram no cativeiro durante 70 anos. Essa exortação é depois de 15, 16 anos que eles já tinham voltado do cativeiro e não estavam fazendo a obra do Senhor. Então, um ou outro que talvez conseguiu ver o templo de Salomão. Mas essas poucas pessoas que viram o templo de Salomão ridicularizavam a ideia do segundo templo. Em comparação ao templo de Salomão, o segundo templo que estava sendo reconstruído agora, ele não tinha arquitetura, ele não tinha riqueza, porque no templo de Salomão existia muitos recursos financeiros. A prata era nada de tanto ouro que existia no reinado de Salomão. E aí os poucos que tinham essa informação, essa nostalgia do passado, ridicularizavam a construída do primeiro templo, relativizava essa nova obra, a obra do segundo templo. Algo que eles deveriam entender é que Deus não estava solicitando que construísse um templo igual ao de Salomão. Deus estava solicitando que reconstruísse o templo. O Senhor queria que cada um deles desse o seu melhor, e não que se comparasse ou fizesse igual os feitos do passado. Meus irmãos, entenda algo, aplicando para mim e para você. Quando nós caminhamos com Deus, nós não devemos ficar se comparando com as outras pessoas. Você é único, cada um tem uma história. O convite da nossa fé é que, a se comparar com nós mesmos, nós possamos crescer dia após dia, ano após ano. Mas não se comparar aos outros. Por isso que em muitos momentos, nós achamos que estamos caminhando com Deus, e o diagnóstico é que não estamos, nós vamos ver isso mais para frente, e aí nós paramos simplesmente por causa de comparação. Mas essa comparação vem da sua cabeça, essa comparação pode ter vindo de Satanás, mas não vem de Deus, porque Deus em nenhum momento das Sagradas Letras nos convida a se comparar com os outros. Em nenhum momento. Você é único, e Ele te escolheu do jeito que você é. Ele quer que você cresça? Com certeza. Ele não quer que você fique na imaturidade, Ele quer que você avança, se desenvolva, mas é comparado com você mesmo. Muitas pessoas têm o seu ministério travado, não têm servido na obra de Deus por causa de comparação. Não pode acontecer isso. E o próprio Deus, Ele nos dá coragem para avançar, porque Ele não quer que possamos nos comparar. Ele quer que possamos cumprir o que Ele tem para a nossa vida, e isso somente. Então, meus irmãos, entenda isso. Quando caminhamos com Deus, entendemos que nós não temos que nos comparar. E aí ele faz essa pergunta, e ele mesmo dá a resposta para os seus ouvintes. Ele diz assim no verso 4: coragem,
Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Aqui nós temos a resposta divina ao governador, ao sumo sacerdote e a todo o povo. Coragem, pois eu estou com vocês. Para mim e para você, coragem, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Nós vimos que a principal motivação no capítulo 1 para eles voltarem para a obra de Deus era que Deus estava com eles. E meus irmãos, é a mesma coisa que o Senhor fala, porque aqui, esse daqui é o argumento áureo, é o argumento máximo. Você tem informação que Deus está com você, você vai precisar de mais o quê? Não é sobre recursos, não é sobre network, não é sobre conhecer o João ou a Maria, não é sobre favorecer um ou outro para tentar algo, não, é sobre ter o Senhor conosco, porque se Ele está conosco, nós vamos avançar. Nós estamos falando do Senhor dos exércitos, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, e é a presença de Deus e o poder de Deus que deve tirar o medo do meio do seu coração, de não se aplicar na obra de Deus, de não fazer a obra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra nós. Por isso a maior motivação para permanecermos na obra de Deus é caminhar com Deus. Você, meus irmãos, que talvez tem deixado medo ganhar o seu coração, você que tem estagnado na obra de Deus ou retrocedido, pode ser um triste diagnóstico que você não tem caminhado com Deus, porque se você caminhar com Deus, o próprio Deus te dá essa garantia que Ele está com você, e Ele é a motivação para você avançar para o objetivo. Deus sabe, Ele sabe melhor do que eu e você, dos desafios que nós temos na nossa vida. Mas a palavra do Senhor é: não, eu vou tirar os desafios, não, eu vou tirar as adversidades, não, eu vou tirar, não, a palavra do Senhor é: eu estou com você, eu estou com você. Deus não vai tirar em muitos momentos os obstáculos que você tanto quer que tire, mas Deus vai te dar graça para superar eles. Foi isso que Ele falou em 2 Coríntios capítulo 2 com o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Ele não tirou o espinho da carne de Paulo, mas Ele deu graça para suportar o espinho na carne. Talvez a oração que você tem feito é errada: Senhor, tira da minha vida, me ajuda com esse obstáculo, porque eu não aguento mais. Ao invés de falar assim: Senhor, me dê graça para saber lidar com essa circunstância. Senhor, o Senhor está comigo, então vamos juntos, Senhor, e nós não iremos desistir. Quando nós caminhamos com Deus, nós iremos perseverar, apesar das dificuldades. Todos têm dificuldades, mas quando caminhamos com Deus, nós temos alguém conosco que é onipotente, que é poderoso, que é maravilhoso, e por isso nós não paramos. Mas o verso 5 traz uma realidade ainda dentro da coragem que o Senhor nos dá, que é linda, que diz assim, e tem tudo a ver com a gente vai celebrar hoje a Santa Ceia: esta é a aliança que eu fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenha medo. Aqui nós temos a aliança de Deus com esse povo. O profeta recorda o compromisso que Deus fez com eles, quando libertou o povo do Egito. Deus tirou com forte mão o povo do Egito, encaminhou-os para a terra prometida, passaram pelo mar vermelho em terra seca, eles foram preservados durante 40 anos, tendo o maná que caía do céu, sendo protegido durante a noite com uma coluna de fogo, durante o dia com uma nuvem. Deus sempre cuidou do seu povo, daqueles que têm uma aliança com Ele. E aí o profeta está recordando esses ouvintes, esses leitores, e eu aplico para nós, que o mesmo Deus que cuidou do povo do Egito, é o Deus que cuida de nós. Esse mesmo Deus que tinha uma aliança com eles, e por ter uma aliança com eles, cuidavam deles, é esse Deus que tem uma aliança conosco. Ele vai cuidar de nós. Meus irmãos, eu e você temos que ter essa
certeza. Durante a reconstrução do templo, que estava sendo desafiadora para eles deveriam ter essa certeza que Deus estaria com eles, que eles têm uma aliança com Deus, então tudo daria certo. Meus irmãos, nós que estamos em Cristo Jesus, através do batismo nós fazemos isso, uma confissão pública, e nós declaramos para o mundo que nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Olha que privilégio nós temos, nós falhos, pecadores, errantes, pequenos, de ter uma aliança com o Todo-Poderoso, com o Onipotente. Mas esta aliança é somente com quem caminha com Ele. Quem caminha com Ele pode descansar, pode confiar, porque você tem uma aliança com o Todo-Poderoso. É isso que nós vamos celebrar daqui a pouco. A Santa Ceia é a celebração da aliança que temos com Ele. É a celebração da sua morte e da sua ressurreição. É o memorial da volta de Cristo que vai nos buscar. É porque temos uma aliança com Ele que nós estamos aqui nesta tarde. Meus irmãos, ter coragem para avançar para os objetivos de Deus tem tudo a ver com a aliança que temos com Ele. A aliança que temos com Ele é a nossa motivação para avançar ao objetivo que Ele tem na nossa vida. É isso que esses leitores tinham que entender, que eles tinham uma aliança com Deus, então eles não precisavam ter medo de nada, de ninguém. Eles tinham que reconstruir o templo, eles tinham que fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, não tenha medo de nenhuma dificuldade, de nenhum obstáculo, de nenhum desafio que aparecer na sua frente. Deus está com você, você tem uma aliança com Ele, tudo que você precisa você já tem, então só faça a vontade dEle. E aí do verso 6 ao 9, nós vimos do 1 ao 5, que quando caminhamos com Deus, nós temos coragem para avançar os objetivos. Agora do verso 6 ao 9, nós vamos ver que os medos vão embora. O povo de Israel estava com alguns medos peculiares na reconstrução do templo, mas eles iriam embora. Todos os medos do povo de Judá em meio à reconstrução do templo iria embora. Por isso eu te pergunto, você está com medo? Você tem algum medo no seu coração? Quando caminhamos com Deus, o medo vai embora. Somente na caminhada com Deus que o medo vai embora. O medo dos inimigos, o medo da falta de recursos financeiros, o medo de que talvez não possa dar certo, tudo isso vai embora quando caminhamos com Deus. E olha que o verso 6 e 7 diz para nós, olha a certeza que temos. Assim, diz o Senhor dos Exércitos. Toda vez que você vê esse termo Senhor dos Exércitos, é o autor bíblico querendo dar uma ênfase em quem era esse Deus. O Senhor de qualquer exército que pode ser bom ou forte, porque nós estamos falando de um período militar aqui nessa época. Então quando ele traz essa ênfase que o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos, Ele está acima de qualquer exército, Ele está acima de qualquer nação. Entenda isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar, o continente, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós vemos o Deus que faz tudo tremer. Aqui nós vemos o Deus que é onipotente. Aqui Deus está mostrando por meio do profeta o seu poder. O Deus que coloca medo nos seus inimigos. O Deus que faz os seus inimigos tremer de medo. Aqui o profeta está falando para esse povo que Deus iria destruir todos os inimigos que eles no presente momento estavam com medo. E isso também aconteceu. Aonde estão os babilônicos? Aonde estão os persas? Aonde estão os romanos? Todos os inimigos de Deus, cedo ou tarde, foram destruídos. Meus irmãos, nenhum inimigo de Deus fica de pé. Por isso a nossa fé já passou por várias dificuldades, com vários inimigos, e nós estamos avançando, e vamos avançar até que Ele venha.
Mas esse texto também aponta para o grande e temível dia do juízo final. Que aí sim vai ser o grande finale, onde todos os inimigos de Deus serão destruídos. Meus irmãos, o que os leitores de Ageu, os ouvintes de Ageu deveriam entender, e o que eu e você devemos entender, é que quem caminha com Deus pode descansar. Porque esse inimigo que tanto nos apavora, e o nosso inimigo, na revelação máxima do Novo Testamento, é Satanás, não é pessoas. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Esse inimigo será destruído. Na verdade, esse inimigo já é destruído, ele já tem o seu final decretado. Por isso nós não devemos temer. Quando caminhamos com Deus, o medo dos inimigos vai embora. Mas é somente na caminhada com Deus. É somente na caminhada com Deus que somos livrados do dia da sua ira, do grande e temível juízo final, porque nós entraremos na glória eterna. Povo de Judá, se você caminhar com Deus onipotente, você não precisa ter medo. Homens e mulheres de Deus, aqui, hoje, outubro de 2024, quando caminhamos com Deus, nós não precisamos ter medo de nenhum inimigo, porque temos o onipotente conosco. Esse medo vai embora. Mas o verso 8 diz assim, continua. Olha o que diz. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Aqui nós vemos o Deus que é dono do ouro e da prata. Aqui Deus está mostrando para o povo de Judá que Ele não depende de nada, que Ele não depende de ninguém. Ele é dono de tudo. Aquele Deus que faria tudo tremer, traria os recursos financeiros para Ele. Deus estava falando de maneira clara com esse povo: eu sou o maior patrocinador da reconstrução do templo. Vai ficar do jeito que eu quero, porque eu vou enviar os recursos. Vocês estão preocupados com arquitetura em comparação ao templo de Salomão? Se eu quisesse, ficaria muito maior, muito melhor. Mas vai ficar da maneira que eu quero, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Meus irmãos, mediante as nossas crises, principalmente no âmbito financeiro, quando nós falamos assim: Senhor, é impossível fazer a sua vontade, porque eu não tenho recurso financeiro. A palavra do Senhor para você, a exclamação do Senhor para você é: meu é o ouro, minha é a prata. Se Deus está te dando a direção, Ele vai te dar a provisão. Ele é dono do ouro e da prata. Eu e você, nós só temos que ser obedientes. Nós não temos que ficar com cálculos minuciosos. Nós temos que descansar no nosso Deus provedor, no nosso Deus que cuida do nosso dia a dia, que nos dá o pão nosso de cada dia. Se a obra é dele, meus irmãos, o Deus da obra irá patrocinar. Só cumpra ela, só faça a vontade dele. Muitos, como esse povo, com a desculpa de recursos financeiros, têm travado na obra de Deus e não têm fluído. Mas o Deus que pertence a Ele, ouro e prata, fala: vá, avance. Mas você só consegue isso quando você caminha com Deus. Por isso o diagnóstico que muitos vai chegar: que eu não caminho, pastor. Eu caminho com você, eu caminho com a igreja de Batista Lagoinha, mas com Deus eu não estou caminhando. Porque nós, quando caminhamos com Deus, nós temos coragem. Quando caminhamos com Deus, os medos vão embora. Quando caminhamos com Deus, sabemos que Ele é poderoso para destruir qualquer inimigo. Quando caminhamos com Deus, sabemos que Ele é dono do ouro e da prata. Você não tem que ter medo por causa de recurso financeiro. Você tem que avançar para aquilo que Ele te pediu. O discernimento que você tem que ter, se Ele te pediu. Ele não vai patrocinar suas loucuras, não. Mas se Ele te pediu, descanse, porque Ele irá prover. Eu e você temos que ter essa certeza. Mas somente aqueles que caminham com Deus, que vivem milagres financeiros, porque fazem a obra desse Deus maravilhoso. E é esse Deus maravilhoso que é o principal interessado em nos abençoar para continuar a sua obra. Quando caminhamos com Deus, os medos vão embora, inclusive os medos no âmbito financeiro. Mas o verso 9, um dos versos mais conhecidos de Ageu capítulo 2, diz assim:
a glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Esse verso não está falando nada da sua casa. Aqui está falando da casa de Deus. Aqui está falando do templo de Deus. Não é porque você teve o seu carro roubado que você vai ganhar um melhor. Você pode até ganhar, mas esse verso não está falando isso. Não é porque você mora hoje numa kitnet, você vai morar numa mansão. Você pode morar, mas esse verso não está falando isso. Deus é poderoso, Ele nos abençoa, mas não usa texto fora de contexto para querer validar qualquer coisa sua. Isso não está falando de nada de bem material do Jean ou de cada um de vocês. Aqui está falando do templo do Senhor. E qual que era o medo aqui? Lembra que o âmbito aqui é o medo. Eles estavam com medo da glória desse novo templo não ser comparada com a glória do templo de Salomão. E aí o Senhor traz essa palavra. Eles não deveriam temer, porque esse templo seria glorioso. E a glória desse novo templo não estava na estrutura, mas sim quem iria habitar. Porque depois da reconstrução desse templo, anos depois, Jesus, o Deus encarnado, entrou nesse templo. Esse verso mostra que a glória do templo não estava numa estrutura, e sim numa pessoa, na pessoa de Cristo Jesus. Olhando para o futuro, Ageu consegue visualizar o Messias prometido, o Deus encarnado, entrando nesse templo, falando com o povo nesse templo. Essa promessa áurea e maravilhosa, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, se cumpriu em Cristo Jesus. Quando Deus encarnado entrou nesse templo, e a presença gloriosa entrou com ele, a glória de Deus estava nele. E hoje, esse Cristo maravilhoso concede essa glória para nós, porque a glória não está em templos feitos por mãos humanas, e sim na beleza do que é essa igreja, porque nós somos. Por isso aqui, e principalmente lá em cima, não tem nada de místico. Por mais que Deus já fez várias coisas e pode fazer muito mais. Se a gente se reunisse no estacionamento, ia ser uma bênção como está sendo aqui hoje. Porque a igreja somos nós, e não parede, não concreto. Essa glória que é maior. O nosso Deus, o Deus encarnado, Ele adentrou no segundo templo. Algo que o Deus encarnado, Jesus Cristo, não adentrou no templo de Salomão. Era isso que o nosso Deus queria que eles entendessem. Por mais que era um templo menor, por mais que não se comparava na estrutura do templo de Salomão, mas a glória dessa segunda casa seria maior do que a primeira. E ele diz: neste lugar darei paz. Paz, eu creio que você muito bem sabe, a palavra no hebraico significa shalom. E paz, shalom, a paz da fé cristã, a paz bíblica, não é ausência de problemas, não é ausência de conflitos, e sim um bem-estar, uma prosperidade, apesar dos dias maus, apesar das dificuldades. E é isso que Cristo nos concede hoje. Nós em Cristo Jesus, quando caminhamos com Deus, nós temos a paz que excede todo o entendimento. Mas o cumprimento dela ainda nem é nessa terra, e sim no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, aonde não vai ter morte, choro, nem dor. Essa vai ser a nossa paz plena, mediante o reinado de Cristo Jesus. Somente aqueles que caminham com Deus, que caminham com Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo habitando dentro deles, conseguem viver e experimentar esta glória. Ter Jesus é a nossa glória, ter Jesus é a nossa paz. Com Ele temos glória, com Ele nós temos paz. Mas somente aqueles que caminham com Ele. Do verso 10 ao 14, eu quero ler de uma vez só. Nós vamos ver o problema da religiosidade. Quando nós achamos que caminhamos com Deus, mas na verdade estamos longe dEle. Meu Deus, olha o que esses versos nos informam. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos seus sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão,
ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. E em seguida perguntou a Ageu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma coisa, em alguma dessas coisas, ele ficará impuro? Sim, respondeu o sacerdote, ficará impuro. Verso 14, Ageu transmitiu essa resposta do Senhor, é o que acontece com este povo e com essa nação, tudo o que fazem e tudo o que o homem oferece é impuro. Meu Deus, olha o que o Senhor falou para esse povo. Meus irmãos, se nós estamos falando sobre caminhar com Deus, esses versos aqui mostram a realidade das pessoas que acham que estão caminhando, mas na verdade não estão. Por isso que eu falo, muitos podem estar caminhando com o pastor Jean e com a Lagoinha, mas não com Deus. E eu não quero que você caminhe comigo somente, eu quero que você caminhe com Deus primeiramente, e depois a gente caminha junto. O mais importante é Deus. Aqui nós vemos de maneira clara o problema da religiosidade, e de maneira resumida, traduzindo para nós, o que é religiosidade, pastor? É você fazer algo para Deus, que não é aceito por Deus. É você fazer as coisas do seu jeito, e achando que Deus vai aceitar. Não, meus irmãos, Deus tem os seus princípios, tem os seus valores, tem os seus estatutos, Ele quer as coisas do jeito dele, por isso que Ele nos deu um manual de 66 livros, e eu te pergunto, você tem caminhado com Deus verdadeiramente, de forma correta, ou somente de forma religiosa, ou somente de forma ritualística? Aqui, eu não sei se você reparou, mas o profeta faz perguntas ao povo, e leva o povo a algumas reflexões de como eles estavam se apresentando a Deus. O que estava acontecendo? Eles continuaram o culto a Deus com o templo destruído, e neste tempo presente, o culto era para ser feito com o templo construído. Eles não poderiam prestar um culto sem o templo ser reconstruído. Então eles estavam fazendo algo para Deus, sem a aprovação de Deus. Algo que nós sabemos, um princípio áureo que começou lá em Gênesis, que Deus primeiro aceita o ofertante e depois a oferta. Ele primeiro aceitou Abel e depois sua oferta. Ele rejeitou Caim e depois a sua oferta. Com essas perguntas, o Senhor está ensinando para esse povo e consequentemente para nós, que é mais fácil transmitir impureza do que santidade. Ageu está condenando, está apontando para a nossa motivação, que uma motivação errônea contamina tudo o que nós fazemos. Depois você lê para casa aí, Mateus capítulo 6, onde fala de dar esmola, de jejuar e de orar, 3 disciplinas muito importantes para a nossa fé, mas se for feita da forma errada, é errada. Então o que o Senhor nos ensina? Fazer a coisa certa da forma errada é errado. Então não adianta fazer o certo da forma errada. Então, meus irmãos, eles não tinham acabado o templo, mas tinham continuado o culto. Eles estavam continuando com a sua vida, mas como vocês sabem do capítulo 1 que a gente já estudou, eles acabaram a casa deles. O templo não acabou, não tem o templo, não tem dinheiro, mas a casa deles está acabada. Com as ações dele, porque as ações falam mais do que muitas palavras, ele estava falando, para Deus eu posso fazer de qualquer jeito, para Deus eu faço de maneira relaxada, e não tem problema. E é isso que estava irritando o Senhor, isso que estava atraindo a ira do Senhor, dele falar, tudo que fazem e tudo que me oferece é impuro. Não priorizaram a Deus, eles não priorizaram o templo de Deus, mas queria usar Deus para ser abençoada. Deus condena aqueles que o adoram do seu jeito, da sua maneira, e não do jeito dele. Meus irmãos, entenda algo, cultuar a Deus é muito além de um ritual, é muito além do que nós fazemos de forma externa, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com o porquê fazemos o que fazemos, tem a ver com ter o coração certo. Caminhar com Deus não é e não pode ser de maneira religiosa, mas caminhar com Deus é um relacionamento verdadeiro e vivo com Deus, seguindo os seus princípios e fazendo a sua vontade. Deus condena um povo que estava caminhando, entre aspas, com ele de forma errada. Como você tem caminhado? Será que realmente você caminha com Deus? E olha as consequências de viver dessa forma. 15, 16 e 17, está escrito assim:
Agora preste atenção. De hoje em diante, reconsidere. Em que condições vocês viviam antes que colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho da mão de vocês, com mofo, com ferrugem e com granizo, mas vocês não voltaram para mim, declara o Senhor. Aqui nós temos as consequências da religiosidade. Deus, como um pai, Ele não se agrada que seus filhos fazem as coisas erradas e não sofra consequências. E Ele então, Ele prepara uma disciplina para quê? Para os acordar do sono espiritual. A forma que eles estavam vivendo, estavam provocando a Deus, porque eles não estavam relacionando com Deus de forma correta. Toda a disciplina que Deus nos proporciona é para recuperar uma verdadeira espiritualidade. Aqui nós temos a consequência de não caminhar com Deus de forma correta. Deus, de alguma forma, Ele nos pressiona para que possamos voltar para o relacionamento verdadeiro. Mas olha o que o verso 18 e 19 diz: a partir de hoje, no 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsidere. Ainda que há alguma semente no celeiro, até hoje a videira, a figueira, a romaneira e a oliveira não têm dado fruto. Finalzinho. Mas de hoje em diante abençoarei vocês. Aqui nós vemos a verdadeira bênção, a bênção que vem de Deus. E a verdadeira bênção, a bênção que vem de Deus, está no caminhar com Deus. É dele que nós recebemos. Do verso 10 ao verso 17, nós temos Deus e o profeta fazendo uma leitura do povo, de como o povo estava se comportando durante os 15 anos que eles estavam de braços cruzados posteriormente ao cativeiro. E aí Deus exorta, aí Deus alinha os seus corações, Ele mostra os seus erros, e mediante o deixar dos erros, mediante uma renovação de mente de cada um deles, Ele convida eles a andar em uma novidade de vida. E mediante essa caminhada, numa novidade de vida, a bênção vem sobre eles. Meus irmãos, essa realidade está sobre a sua vida. Talvez você não caminhou com Deus até hoje. Hoje esse diagnóstico pode ser transformado. Hoje é o dia da conversão. Hoje é o dia da mudança de rota. Mas também é o dia para você que achava que estava caminhando com Deus, mas não estava. Hoje você pode ajustar os seus ponteiros e caminhar com Deus de maneira verdadeira. Deus agora muda o cenário de Judá. Deus agora decide abençoar o povo. Deus agora dá uma nova chance para o povo de Judá. As vinhas não estavam produzindo, as azeitonas não estavam produzindo, as oliveiras, tudo não estava produzindo, estava uma grande dificuldade, um grande colapso. Mas a partir daqueles dias, se eles obedecerem ao Senhor, se eles não negligenciassem os princípios do Senhor, eles receberiam a bênção de Deus, haveria abundância nos seus celeiros. Meus irmãos, entenda algo, a verdadeira bênção vem de Deus. Quando caminhamos com Deus, nós recebemos as bênçãos de Deus. Dá prioridade ao reino de Deus, e era isso que significa o que ele estava fazendo, significa ter bênção. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E a maior bênção que podemos ter é ter um relacionamento com Deus, é ter o perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, existe uma bênção máxima, que é no caminhar com Deus que nós encontramos. Caminhe com Deus. E o último trecho, para a gente finalizar, do 20 ao 24, diz assim: a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros, virarei os carros e os condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei o meu servo Zorobabel, filho de Selatiel, declara o Senhor, e farei de vocês um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. O último ponto é que quando caminhamos com Deus, nós temos fé que não perecemos. Nós temos fé que não
perecemos. Meus irmãos, quem caminha com Deus pode ter fé nele hoje, pois Ele é poderoso, pois Ele é fiel, pois Ele é justo. Nós não precisamos ter medo dos nossos inimigos. Nós devemos crer que nada nem ninguém pode nos derrotar, que Deus vai nos buscar, que Deus nos promete uma eternidade mesmo com a nossa morte, que em Cristo Jesus nós estamos seguros. E esse trecho aqui, ele aponta mais uma vez para o juízo final e para o triunfo do Senhor. Deus aqui faz uma promessa ao governador de Judá, Zorobabel, faz uma promessa de vitória nos seus inimigos. Ele usa um termo aqui que é o anel de selar, que significa um poder de autoridade. Um poder, uma autoridade, o anel de selar significava isso. Mas essa promessa, ela não se cumpriu milimetricamente em Zorobabel, e sim na pessoa de Cristo Jesus. Quando ele veio na primeira vinda com o seu reino aqui na terra, e quando ele virá na sua segunda vinda e consumará tudo e todos. Esse ponto, esse verso está nos ensinando que quem caminha com Deus, a vitória é certa. Jesus, ele já venceu a morte, ele já venceu o nosso inimigo Satanás, e em Cristo nós temos vitória. Quando caminhamos com Deus, nós temos salvação. Por isso nós devemos nos alegrar e perseverar. E algumas aplicações para a gente finalizar essa reunião. A primeira delas, a coragem que você precisa para continuar está no caminhar com Deus. É no caminhar com Deus que você tem coragem para avançar. A segunda, o medo que você precisa que vai embora está no caminhar com Deus. Todo medo que você tiver, se você caminhar verdadeiramente com Deus, ele vai embora. Terceira aplicação, caminhar com Deus não é do seu jeito, é do jeito dele. Ele tem princípios, valores que estão na Bíblia, e ele condena quem caminha supostamente com ele de forma errônea. Isso tem consequências, por isso caminhe de maneira certa. E quarta e última aplicação, caminhe com Deus. Essa é a melhor escolha que você pode fazer, e eu tenho certeza que você nunca se arrependerá dela. Se você tem caminhado com Deus, glória a Deus, permaneça até que Ele venha. Mas se você não tem caminhado, se arrependa e comece a caminhar com Ele hoje. Espero que você tenha aprendido, refletido e aprendido sobre Ageu capítulo 2, sobre quando caminhamos com Deus, e a sua vida nunca mais possa ser a mesma.